Vibradores, vibradoras, está no ar o seu, o meu, o nosso, o melhor podcast de todos, o Dibre da Vaca. Estamos chegando aí, pessoal, para repercutir os jogos empolgantes, difíceis e suados da dupla Grenal nesta terça-feira futebolística. Grêmio campeão da Recopa Gaúcha, tricampeão. Uhul! Vamos, Grêmio! Estou muito empolgado, agora vai, ninguém segura. O Tricolor meteu 5-0 no Glória de Vacaria. O Glória que se preocupou mais em meter a porrada do que jogar bola, então tomou 5-0, né? Só passando aqui os autores dos gols do Grêmio, rapidamente. Elkson, Campaz, Janderson, Jonathan Varela e Ricardinho. Enquanto, meus amigos, o Colorado de Mano Menezes, ou como diria Danny Boy, Denilson Flores, o Super Inter de Mano Menezes, fez seu 5-1, isso mesmo, são duas goleadas da dupla Grenal. 5-1 em cima do 9 de outubro, e está classificado na Sul-Americana. Hat-trick de Rodrigo Dourado, 3 gols dele, 1 de Estevão e 1 gol contra do Quinones, Ayovi, não sei como é que chama ele, acho que é o Quinones. Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouco sobre essas partidas aí. Antes de mais nada, também de apresentar o nosso querido amigo Rodrigo Cordeiro, se inscreva no canal, deixe like, joinha, compartilhe o vídeo e comentem aqui embaixo, pessoal. Rodrigo Cordeiro, seja muito bem-vindo, meu querido. Fernando, beleza? Beleza, meu velho, beleza, tamo aí. Bora falar desses joguinhos. O amigo chegou a assistir a partida do Grêmio, alguma coisa? O jogo empolgante pra caramba do Grêmio? Cara, dessa vez não. Realmente eu não acompanhei o Tricolor. Vi que ganhou bem, mas não, não perdi meu tempo, como diria o amigo. Poxa, que vacilo, hein? Mas vamos lá então, pessoal. Vou falar um pouco do Grêmio rapidamente, porque é uma competição. Uns diriam que taça, outros diriam que, né, taça, mas o Grêmio não fez nada além da sua obrigação. Um jogo tranquilo, um jogo fácil contra o Glória. Um time absolutamente inferior. Tanto que Roger Machado colocou um time reserva, né, do Grêmio. Até dizer misto, mas foi um time totalmente reserva. Jogou o Gabriel Grando, né, o Chapecó, o Rodrigues, que de vez em quando joga. Teve o retorno de Kahneman, de Walter Kahneman, que provavelmente é o que de melhor fica dessa partida do Grêmio, o retorno do Kahneman, enfim, voltando a jogar. O Sarará, teve o Thiago Santos, enfim. O time reserva, né, pessoal? O Campas, que até pouco a história também jogou. O Benítez, né, que não conseguiu jogar bem nem contra o Glória de Vacaria, mas acho que ninguém esperava alguma coisa dele. E o Elkson na frente, que deverá disputar a posição com o Diego Souza, que obviamente não vai conseguir jogar todas pela Série B. Mas falando um pouco sobre a partida, foi um jogo tranquilo, um jogo de ataque contra defesa, um jogo de um time só em campo praticamente. O Glória não teve forças para para machucar o Grêmio, para atacar o Grêmio em praticamente nenhum momento. Quando estava 0-0, ainda conseguiu um ataque que outro, uma saída que outra, mas nada que afetasse muito o sistema defensivo do Grêmio. Acho que quando estava 0-0, acho que os 10, 12 do primeiro tempo, teve um ataque do Glória dentro da área, um enrosco. A bola foi afastada e um jogador do Glória chutou de fora da área muito forte, passou muito perto do gol do Gabriel. Mas fora isso, só deu o Grêmio, que dominou amplamente a partida, mesmo não fazendo uma grande partida, mesmo de novo tendo sérias dificuldades no meio de campo, de armação de jogada. O Benítez, que era para ser o cara dessa função, não conseguiu, não foi bem, não conseguiu armar, não conseguiu participar tanto da partida, né, pessoal? Então, né, tivemos também a volta de Thiago Santos, que eu sei que Denilson Flores adora esse jogador. Inclusive, um beijo pro Denilson. Thiago Santos, ídolo do Denilson. Enfim. Enfim, Thiago Santos também voltou. Não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Um dos principais vacilos do jogo veio dele. No segundo tempo, o jogo já definido, ele foi frouxo numa bola. Não conseguiu, perdeu a dividida e
poderia sair no gol do Glória, mas vou dar um desconto, porque o jogo estava decidido, então talvez tenha baixado um pouco a intensidade e aconteceu este vacilo dele. E serviu também para ver a gurizada, pessoal, do jogo, assim, sabe? Eu não tenho muito o que pontuar da partida, porque foi um 5-0, foi um massacre do Grêmio, em termos de gols. Jogadas até certo ponto trabalhadas, mas foi mais na base do abafa. Teve um gol bonito do Janderson de bicicleta. Meia bicicleta. Foi um gol estranho, mas vou considerar uma bicicleta. Teve um gol de pênalti do Campas também, que serve para dar uma certa confiança para ele, que vem sendo muito criticado, vem sendo muito cobrado pelo valor investido em cima dele. A maior contratação da história do Grêmio. Então, achei interessante o Roger ter posto ele para bater o pênalti, para dar um pouco de moral. O Elkson marcou um gol bem cedinho também, um gol típico de centroavante. Jogada pela direita, cruzamento para a área. O zagueiro, né, chupou bala, marcou toca e Elkson se adiantou, partiu na frente, só deu um toquezinho de leve, assim, meio que de carrinho para desviar do zagueiro e do goleiro e abrir o placar para o Grêmio. E queria citar o Natan, o zagueiro Natan, que jogou ao lado de Kahneman. Muito bom, foi a estreia dele no time profissional, se eu não me engano. Fez uma grande atuação, muito seguro. Grande atuação não vou dizer, mas fez uma boa atuação, né? Grande seria se o time atacasse e ele conseguisse salvar muitas bolas, o que não foi o caso. Mas nas poucas vezes que foi exigido, esteve lá, cumpriu o seu trabalho, cumpriu o seu serviço. E é isso, pessoal, é isso. Não tem mais muito o que falar sobre o Grêmio. Teve também o gol do Jonathan Varela, que entrou no segundo tempo. Outra cria da base. Entrou bem, mas aquela coisa. Entrou também no jogo já decidido, com o adversário mais preocupado em não levar mais do que tentar alguma coisa, que estava batendo muito também. O Campas apanhou pra caramba. Deixa eu lembrar aqui, o Janderson apanhou, o Elkson tomou bastante pau. O Kahneman, pô, voltando depois de 6 meses fora, tomou um pisão no tornozelo que parece ser na maldade, Acabou saindo pro prevenção, não é nada demais, mas tomou um pisão que, pô, desnecessário. Mas, enfim, né? Coisas do futebol acontecem. Fale. O problema de um campeonato desses no meio de outras competições tão importantes é que daqui a pouco pode lesionar um jogador, né, cara? Por mais que o Grêmio tenha traçado uma estratégia de ir com um time reserva, mas, poxa, tu tinha ali um Campas, tu tinha ali um Elkson, tu tinha ali um Rodrigues, um Kahneman, um retorno do Kahneman, daqui a pouco tu lesiona um jogador desses gravemente, né? É complicado, cara. Eu sinceramente, eu entendo o jogo ser agora, porque, né, o Glória está numa divisão de acesso, não teria como ser durante o gauchão, como muitas oportunidades foram, né, essa recopa durante, mas, cara, é um jogo, para mim, a meu ver, assim, extremamente desnecessário nesse contexto, né, mas... É exatamente a forma que eu definiria, desnecessário. Vale mais para o time pequeno, mas ao mesmo tempo, tipo, toma 5-0 e aí vale do quê? Vale a renda, né? O público dentro do estádio ali. E é isso que vale. Infelizmente, é só isso que vale. Exatamente, vale a grana dos ingressos, R$100 cada ingresso, né? Então, uma boa renda, e é isso. E tipo assim, pô, cara, no meio de semana, num horário complicadinho, né? Mas, muito. Cara, não tem muito o que ser feito, né? Exatamente, não tem muito o que ser feito. Eu acho que de Grêmio e Glória é isso, pessoal. O Grêmio tricampeão da Recopa Gaúcha, 19, 20 e 22. Perdeu os 2021 pro Pelotas, se não me engano. E é isso, pessoal. Serviu para ver a gurizada, como eu falei. Retorno do Kahneman, um pouco de confiança para Elkson e Campas. Uma boa atuação do Grêmio, mas é aquela coisa que até eu comentei com vocês, eu acho, no WhatsApp antes da gravação, que não tem o que tirar desse jogo. Não tem muito o que tirar, não tem como ter base para nada, porque é um adversário muito abaixo, muito abaixo. Então não dá para criar expectativa, não dá para desmerecer nada. É isso, foi um jogo que o Grêmio cumpriu o seu dever, tricampeão, 5-0, goleada. E é isso, o Grêmio fez o que tinha que fazer. Mas agora, meus queridos amigos, vamos passando para Inter 5, 9 de outubro 1, Internacional classificado na Copa Sul-Americana.
Foi muito mais suado do que era para ser essa classificação, mas deu a lógica, Inter passou, venceu por 5-1 com um hat-trick de Dourado, Rodrigo Dourado. O que dizer sobre isso, meu querido amigo Rodrigo Cordeiro? Cara, é surpreendente, né? Um volante fazendo 3 gols e até pela forma que foi, 2 gols de cabeça, um gol chutando a bola ali, uma deixadinha, podemos dizer assim, do Bruno Gomes. Mas, cara, eu acho que o que mais valeu, né, foi de tudo, assim, não... Acho que o Inter fez um bom jogo, acho que o Mano levou a campo o que tinha de melhor, num esquema que é o esquema mais equilibrado para o modelo e para os jogadores que o Inter tem. Então, eu acho que isso é válido. Eu acho que o Mano ele encontrou uma forma de jogar de acordo com os jogadores, né? Não criou uma roda nova, não tentou partir do zero, inventar nada. Ele simplesmente botou os jogadores nas suas posições e os resultados começaram, de uma certa forma, a aparecer. Mas o principal, assim, para mim, que foi o que eu mais gostei de tudo, foi uma coisa que eu não vi há muitos anos, que foi um Inter que estava ganhando de 2-1 já, no momento da expulsão do jogador do 9 de outubro. E, cara, foi um Inter que buscou o terceiro gol, buscou o quarto gol, entendeu? O terceiro gol até foi um gol contra, saiu numa situação mais esporádica, mas, cara, o Inter estava atacando. Já era a segunda ou terceira vez que o Inter estava chegando ali pelo lado direito, já estava o Heitor no lugar do Bustos. Então, tipo assim, cara, o Inter tentou, entendeu? Acho que foi importante por isso, sabe? Da mesma forma que eu vejo que o jogo do Grêmio serviu para dar uma animada, porque daqui a pouco se o Grêmio ganha de 1-0, 2-0, a gente estava falando aqui, não foi uma péssima partida do Grêmio, era mais pau no Roger, ou daqui a pouco a mesma coisa para o Inter. O Inter chegou num certo ponto do jogo, estar empatando. Ah, tudo bem, o Medellín e o Arena empataram no final ali também. Em nenhum momento a classificação do Inter ela esteve a perigo, porque quando o Inter estava ganhando, o Medellín estava ganhando o Arena, e quando teve empatado o jogo, o Medellín também estava ganhando o Arena. Então, tipo, nesse aspecto, assim, em nenhum momento a classificação do Inter esteve ameaçada de daqui a pouco ter que correr atrás de fazer um gol a todo custo, porque o Guarena estava ganhando o jogo lá, e, sabe, essa coisa assim. E aí, de repente, isso poderia causar um certo impacto dentro do jogo, uma apreensão e tudo mais. Mas eu gostei de ver isso, cara, do Inter tentando, o Inter buscando. Óbvio que tu ter um jogador a menos contra um time que estava reserva, com poucas opções em banco e tudo mais, parece, cara, tu não fez mais do que a tua obrigação. Só que vale lembrar que esse mesmo Guairense, o Inter pariu uma bigorna para empatar com esse time fora. E é um time muito fraco, entendeu? Então, eu gostei disso. Claro, tem destaques, né? O Dourado pela partida, pelos gols e tudo mais. Eu gostei muito do Depena. Eu acho que a dinâmica que ele dá para aquele lado esquerdo é bem importante. Hoje eu senti um pouquinho de falta do René aparecer um pouco mais. O Inter jogou, quando jogava pelo lado esquerdo, jogava muito com o Wanderson. O René está mais sendo um terceiro zagueiro do que um lateral. Sim. E eu acho que ele apoia muito bem. Acho que ele tem uma chegada interessante, cruzamento. Sim, e falhou no gol, né? Ele falhou no gol do 9 de outubro, né? Falhou no gol, sim, sim. Então, cara, eu acho isso, assim, a dupla de zaga foi bem. Eu tenho gostado bastante de ver o Vitão. Ele me chama a questão num aspecto, cara, que eu gosto de ver isso nele, assim, sabe? Normalmente o zagueiro, quando ele vai dar um passe pro seu companheiro de zaga, e aí, tô acostumado com o Cuesta. O Cuesta foi o zagueiro do Inter por 5, 6 temporadas seguidas. Ele normalmente ele dá o passe e o outro jogador tá na mesma linha que ele dá o passe para trás. E aí o jogador tem que recuar, dominar a bola, virar de frente e aí sim se projetar. O Vitão não. Se tu reparar, o Vitão ele sempre dá o passe na linha à frente, o que dá uma facilidade para o zagueiro já dominar a bola de frente e já ter uma amplitude para saber o que ele vai fazer e tudo mais. Então eu gosto muito disso nele. Acho que ele é um jogador bem seguro, apesar de jovem, né? Cara, eu acho que o Inter poderia tentar fazer uma força para mantê-lo até o final do ano, e aí depois a gente vê como é que vai ser, né? Mas eu acho que é um jogador que tem muito a evoluir, muito mesmo, assim, em vários aspectos. Ele é um jogador firme, ele é um jogador de pegada. O 9 de outubro tinha um centroavante, acho que era Caicedo,
muito forte fisicamente, e caía muito ali pelo lado dele, e tirando o gol, né, que o jogador fez ali, que foi uma cabeçada, um pouco de indecisão, uma falha e tudo mais, mas depois ele não conseguiu mais jogar, pelo menos ter grande vitória pessoal e tudo mais. Então, acho que é isso, cara. Eu acho que fica mais isso. É uma classificação do Inter. Agora, depende, né? Amanhã, quarta e quinta-feira, vão ter alguns jogos acontecendo para ver quem é que vão ser os possíveis adversários. E na sexta-feira tem a definição do mata-mata. Nessa primeira fase, vale lembrar, né? Nessa primeiro mata, os jogadores, as equipes classificadas nos grupos pegam os eliminados, os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores. Então aí tu É já pode ter verdade. uma pedreirinha, né? Então, tá, normalmente, o terceiro foi o time que não classificou, mas, pô, pode ter, eu tava olhando por baixo, se não me engano, tem o Nacional do Uruguai, e já são times de camisa, assim, que já estão eliminados e já estão garantidos, né, nessa parte pela Libertadores. Vamos ver, vamos esperar. E aí, a partir daí, começa o mata-mata, e aí vai ser um outro campeonato, porque o Inter, com certeza, vai dar uma certa prioridade a Sul-Americana, né, e vai, de repente, começar a jogar um pouco mais o Campeonato Brasileiro com outras peças e inscrever alguns jogadores que ficaram de fora nessa primeira fase. Exatamente, meu querido. Só antes de eu falar um pouco o que eu achei do jogo, o Inter pode ter como adversário, já está definido, né? O Deportivo Táchira, que vem do grupo do Palmeiras. Vamos ver aqui rapidamente. O Nacional do Uruguai, que tu já comentou. Poderia ser o Poderia ser o Bragantino ou até o Vélez, né? Mas acabou sendo o Nacional. Quase certo, ainda pode. Vamos ver. Deixa eu só confirmar aqui. Quase certo, mas ainda pode ter uma mudança com o Independiente Del Valle, mas pode acabar sendo o Tolima, o adversário do Inter, um dos possíveis adversários, né? Sim. É que tem mais jogo de Libertadores, né, pessoal? Tem na quarta-feira e na quinta-feira. E outro definido. Então muita coisa pode mudar ainda, né? Sim, exatamente. E o último definido ainda é a Universidade Católica, que também é um timezinho meio enjoado que pode enfrentar o Inter. Mas sobre o jogo, pessoal, eu achei o primeiro tempo do Inter muito abaixo no primeiro tempo. O Inter tava naquela coisa assim, querendo pegar no tranco, mas não pegando. Saiu ganhando numa lance de bola parada, né? Cabeçaço desgraçado do Dourado, uma baita cabeçada. Na sequência, numa desatenção, um vacilo do René, saiu jogando errado, cruzamento, 1-1. E o primeiro tempo foi indo, e o Inter, né, não conseguia fazer nada. E acabou 1-1 no primeiro tempo. E aí, pô, sinal de alerta, o que tá acontecendo, né? Mas aí no segundo tempo o Mano resolveu, botou o time pra cima, deu um esporro nos jogadores. O Inter voltou de outra forma, com 4 minutos o Dourado já fez 2-1, e aí desandou completamente. Os adversários mal tinham banco, tinha 4 jogadores no banco, se eu não me engano. Então não tinha nem como fazer as 5 substituições possíveis, já vieram com o time reserva. Mas eu achei. Pelo segundo tempo foi uma boa partida, o Inter se impôs, teve uma a mais. Mas pelo primeiro tempo eu acho que dá para servir de alerta para o Inter, que ficou muito abaixo. Pô, é um time titular do Inter no Beira-Rio contra as reservas do 9 de outubro, que é um time ridículo, um time muito fraco. E o Inter empatou durante 45 minutos. E não conseguiu se impor tanto assim. Óbvio, que o que eu digo se impor é criar essas chances claras. Óbvio que se impôs, né? Jogou o tempo inteiro no campo do adversário, mas tu ter a bola e estar no campo do adversário não significa que tu está bem no jogo. Os caras se fecharam bem, o Inter não conseguia furar, e era uma obrigação. Aí, claro, depois fez os 2-1 e aí é o famoso, né? Perdendo por 2, perdendo por 5. Os caras foram se abrir um pouco, já estavam eliminados, tanto que vieram com o time em reserva, e aí o Inter melhorou, conseguiu fazer o placar que demonstra mais claramente a diferença entre o Inter e o 9 de outubro. Mas, para mim, o que fica no primeiro tempo é o Inter com um pouco de dificuldade, e uma coisa que até tu já comentou, que o Inter tem bastante dificuldade em duas peças, né? Que é uma criação do meio de campo, uma criação mais central, que o Inter não tem. O Inter está indo muito bem pelas pontas agora, principalmente com o Wanderson, que é um dos melhores do time,
se não for o melhor, o DP, né, que tá jogando um pouco mais deslocado para lá pro lado. E daí, como eu falei, uma das peças para mim falta é um cara mais cerebral, central ali pro Inter. E na frente um matador, né? Porque se for ver, o Inter fez 5 gols, nenhum gol de atacante, né? Foram 3 do E, volante, um do Estevão, que... O Estevão é o que exatamente? cara, eu acho que ele é um terceiro homem de meio, tá? Ele é como se fosse Sim, não é o camisa 10, né? Ele é o nosso camisa sim, 11, ali, vamos dizer assim, é o cara que dá um apoio nisso. Ele não é o jogador que o Mano está tentando sim. colocar para ele ser, tá? Que a ideia, quando ele colocou o Estevão, ele trocou o Estevão pelo Wanderson, para Uhum. ele ser o segundo jogador ali na frente. Eu acho que não. Não Mas é a dele. não sei se tu concluiu, Fernando, só queria fazer Não, não, a minha parte é mais ou menos isso mesmo. É só que eu acho que o Inter ainda tá penando na parte do ataque. Apesar de fazer 5 gols, tá dependendo de quem vinha atrás. Agora foi o sim, Dourado, antes era o Edenilson. E os jogadores de frente, que são os responsáveis por isso, estão deixando a desejar. Só que isso tu já tinha com falado certeza. também. Não, uma coisa que eu queria trazer, assim, cara, para mim o jogo mudou a partir da entrada do Tyson, né? O Inter, ele conseguiu, o Tyson demorou o restinho de primeiro tempo ali para se adaptar, afinal foram quase 30 dias sem jogar uma partida oficial, né? Mas tu via nitidamente uma melhora do Inter. Só que tá faltando um encaixe ali, porque tu vê que, cara, o Tyson não sabe onde ele tá jogando. Horas ele cai pelo flanco esquerdo e aí tá ali, ele bate cabeça com o Wanderson. Horas ele cai um pouquinho mais atrás, aí ele bate cabeça com o Depena. Eventualmente ele cai um pouquinho pela direita e aí ali tá o Edenilson. Então, tipo assim, o Mano vai ter um quebra-cabeça pela frente, porque os lugares que o Tyson gosta e prefere jogar são os lugares onde o Inter está mais sólido, né? É, Que é o flanco esquerdo e uma certa organização de jogar um pouco pelo lado direito. E, então, cara, o Mano vai quebrar a cabeça ali, porque o Tyson é uma peça fundamental para essa dinâmica do Inter, o que dá que um pouco pode acontecer, né, por esses percalços do David não estar jogando tão bem, eu não descartaria daqui a pouco o Tyson tá mais adiantado junto com o Wanderson nessa linha final de dois, né? Só que daí tu entra num outro problema, onde é quando o Patrick vai entrar nesse meio, sabe? O Inter começa a ter algumas questões a serem definidas. E uma outra coisinha, assim, por exemplo, é uma percepção minha, tá? Mas quando o Inter tem a bola e vai fazer a saída, o jogador que mais auxilia na saída, fora o Dourado, que é quando tem a saída de três ali, muitas vezes é o Depena. E o Depena, ele dá essa primeira, ele dá muita qualidade nessa primeira saída de bola do Inter, nesse primeiro toque. uhum, Então, cara, não sei, eu estou tentando pensar quebrar a cabeça para ver onde é que poderia entrar o Tyson ou o Alan Patrick para essa dinâmica, né, fluir bem. E hoje eu não consigo enxergar, não pelo menos nesse esquema com os dois atacantes. Amanhã ou depois tu pode optar por um só, e aí tu vai ter um Wanderson na direita, um Tyson na esquerda, um David centralizado, sim. aí tu vai ter que... Só que daí o teu time fica muito exposto, e aí tu vai ter que abrir mão ou do Depena ou do Edenilson, né? Porque o Dourado tá sólido ali como primeiro volante. E Isso. aí daqui a pouco um Edenilson e Depena fica um time muito faceiro, um Edenilson e um Alan Patrick, aí fica um time me dá, né? E uma última coisa, né, que me chamou a atenção ainda quando logo depois que o Inter tomou o gol de empate, foi o espaço que o Inter deu nas linhas, principalmente as linhas, a última linha, a segunda linha do meio campo e a linha Uhum. de defesa. E ali, por ali o 9 de outubro fluiu muito com bola conduzida, tendo espaço para trocar passe, e meio que por uns 5 a 10 minutos correu o risco de até sofrer uma virada. Não como o 9 de outubro criando grandes chances, ou o Daniel sendo exigido, mas eles tinham espaço para jogar por ali. Daqui a pouco É tu pega um verdade. time de qualidade nesses 10 minutos que faz 2 gols, acaba o jogo. Entendeu? Exatamente, complica bastante. Mas, enfim, meu velho, eu acho que era isso de Inter, né? Não tenho muito mais o que acrescentar, que não fique repetitivo com o que tu falou. Mais algo a acrescentar, meu querido amigo?
Não, e até é engraçado, né? Parece que tipo, eu só critiquei o Inter hoje, né? A sensação que dá é essa. Mas é que quando tu tem uma goleada, tu citar pontos positivos é muito fácil. É o meu entendimento, né, do futebol, claro. Eu tô representando uma torcida colorada que daqui a pouco não concorda só com o que eu digo, né? E tá tudo bem. Sim, Mas eu gosto de trazer essas questões porque às vezes o 5-1 te engana e parece estar uma exatamente. maravilha. E eu acho que são nesses jogos que tu consegue ver as grandes dificuldades, as grandes falhas, porque são nesses momentos que tu Aí consegue que ter tá. algumas dificuldades ali e entender um pouquinho mais do que está acontecendo, ou daqui a pouco quando tu toma um gol de uma forma num outro jogo mais disputado, sabe? Eu acho que aí eu consegui Sim, enxergar um pouco mais, sabe? Até por estar vendo o jogo bem mais de boa. Né? claro. Não, exatamente, só para encerrar aí também, concordo contigo, porque acho que a crítica é muito mais válida que o elogio nesses jogos, tanto de Grêmio quanto de Inter, porque foram com adversários que não tem comparação. São adversários que têm um oceano de diferença para a dupla Grenal, então são jogos que, para mim, é muito mais fácil tu ver, pô, fulano até nesse jogo conseguiu ir mal, sabe? Acho que vale mais para te, talvez, descartar algumas peças ou repensar algumas peças do que para te cravar alguma coisa, porque por mais que o Grêmio tenha tido umas peças interessantes, o Inter interessantes, não são jogos que servem de parâmetro para nada, sabe? Porque Com aquela certeza. coisa, é muita diferença. O Inter jogou boa parte do segundo tempo com um a mais, então eu acho que serve mais para ver o que está dando de errado, que, pô, se deu de errado até num jogo desses, então isso aqui está descartado, sabe? A gente não pode mais trabalhar desse jeito, porque se não dá certo aqui, aonde que vai dar certo, sabe? Acho que vale Com mais para certeza. essas críticas e não como uma crítica de, pô, 5-1 é uma bosta, podia ser do mais, sei o quê. Não. É que é mais fácil olhar para isso, o que tem para arrumar, do que elogiar um jogo que foi 5-1, foi uma goleada, mas era a obrigação do Inter. Contra as reservas, um time que tá brigando para não cair lá no Paraguai, se eu não me engano, né? Era obrigação. Acabou sendo obrigação, o Inter cumpriu a obrigação dele e isso aqui fica além da classificação. Mas então, meu querido amigo Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela participação, meu amigo. Feito, Fernando. Até a próxima. Feitoria, até a próxima. A todos que nos acompanharam até aqui também, muito obrigado, meus amigos. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, like, joinha, compartilhem o vídeo, ativem o sininho e comentem aqui embaixo o que vocês acharam das goleadas de Grêmio e Inter. Um abraço e nos vemos no final de semana, provavelmente, né? E antes de encerrar, já tô, pô, me embananando todo aqui, né, pessoal? Deus o livre, pô. Vamos passar os jogos da Série A e B, né? De Grêmio e Inter, de Inter e Grêmio, né? Como é que eu, pô, não dá pra encerrar assim, né, meu? Deus o livre. O Grêmio, no domingo, às 4 da tarde, olha aí, o Grêmio jogando em dia de Série A, né? E o dia e horário de Série A. Vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova no Serra Dourada. Não tenho boas lembranças do Serra Dourada, mas enfim, né? Deixamos assim. E na segunda-feira, o Inter no Beira-Rio recebe o Atlético Goianiense pela Série A. Agora sim, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.